Bom, mediante a nossa coleta de dados, vocês viram tanto de dados que dá para a gente coletar, dá para a gente coletar muito mais, mas importante quando eu estou numa unidade de pronto atendimento, seja classificação de risco, sala de emergência, observação, que mais? Essas 3, né? 4. É importante o quê? Que eu, mediante esses dados, eu foque na queixa do paciente e faça uma interpretação desses dados. Por isso que eu faço o agrupamento. Esse exercício que eu fiz com vocês, sibilo, saturação baixa, perfusão periférica ruim, te leva a pensar em quê? Qual é o sistema que está alterado? Em que sistema que você está tendo uma alteração de necessidade humana? Né? O que te chama atenção na alteração da saúde dessa pessoa? Então veja que o enfoque não vai ser a doença, gente. O enfoque é o que a pessoa está manifestando. Porque às vezes diagnosticou uma asma. Poderia ser outra coisa sem diagnóstico, né? Dispneia a esclarecer. Né? E dispneia a esclarecer pode ser tudo. Né? Até, né, a própria Covid. Né? Então, assim, olha como é importante a gente fazer essa coleta para que você faça esse processo de interpretação e tome decisão. Porque a partir do seu diagnóstico é que você vai ter ali um norte para você traçar os seus resultados esperados, as suas intervenções e fazer o restante de todo o processo de enfermagem. Lembrando sempre, né, que o diagnóstico de enfermagem ele vai ser base para selecionar ações e intervenções. Então, assim, cuidado para a gente não queimar a etapa, né? Muitas vezes a gente já chega lá e já fala assim, precisa fazer tal coisa, sem antes pensar, fazer esse raciocínio clínico, antes da intervenção, tem um raciocínio clínico, um pensamento crítico de que aqueles dados me levam a pensar no diagnóstico de integridade tissular prejudicada, me levam a pensar num débito cardíaco diminuído, por exemplo, né? Então, nominar esses problemas, fazer esse julgamento clínico, julgamento de fato, não de valor, dos problemas que estão acontecendo com a minha paciente, com o meu paciente ali, eles vão ser a base para eu pensar quais os resultados que eu espero e quais são as intervenções que eu preciso elaborar para esses pacientes. Então, o objetivo do diagnóstico é guiar o cuidado. Por isso que quando a gente chega na fase de evolução de enfermagem, a gente precisa voltar, porque se o paciente se manteve igual ou pior, eu tenho que rever o processo. Eu não posso continuar, dar murro em ponta de faca. Eu não posso continuar ali ignorando que assim, eu preciso rever. Será que é a frequência do cuidado? Né? Se eu tenho uma equipe que está conseguindo atender, às vezes até não está conseguindo. Eu tenho que rever, isso é importante também, eu tenho que rever o processo, mesmo que eu não altere significativamente, então eu falo, mas por que não está conseguindo? Por que não está conseguindo fazer mudança de decúbito na unidade de pronto atendimento? Imagina, gente, tem um monte de pacientes para vocês cuidarem, vocês supervisionarem, são responsabilidade de vocês. Bom, minha equipe não está dando conta, mas eu vou precisar aí, de repente, negociar com o familiar, que não é obrigação, mas ele está ali também para isso. Né? Ajudar a gente aqui, mudar de decúbito, né? Passa ali rapidinho, faz esquemas, né? Por exemplo, se você tem paciente acamado na sua unidade de pronto atendimento, você pode fazer aqueles esquemas de 2 em 2 horas. Como é que você sabe que o paciente foi mudado de decúbito? O paciente acamado, meio-dia, todo mundo vira para a direita, 2 horas, todo mundo vira para a esquerda, né? 4 da tarde, sobe a cabeceira. E assim por diante, gente. Né? Então, assim, a gente precisa, às vezes, não é assim tapar o sol com a peneira, foi o que eu falei. O problema nunca é a pessoa, é o sistema que a pessoa está inserida. Né? E que muitas vezes esse contexto, esse cenário de assistência não colabora para que a gente consiga concretizar isso aí, certo? Então, eu preciso, né, guiar o meu cuidado, e é por todos esses motivos aqui que eu interpreto, agrupo os dados, tomo decisão, né, seleciono posteriormente as minhas ações de enfermagem, que eu não posso transformar o meu diagnóstico médico em diagnóstico de enfermagem. Não posso pegar a infecção urinária e falar, né, vou usar o exemplo do Gabriel, o risco de infecção urinária. Né? Na verdade, eu preciso, ele já tem risco de infecção. Eu não preciso denominar. Risco de infecção não é risco de infecção urinária. Então, infecção urinária, né, que você tinha falado, ele já está com a infecção.
né? Esse CAB é um parâmetro médico que eu preciso ali trabalhar em colaboração, né? Mas eu preciso ver outros dados que me levam a fazer outros diagnósticos a partir dessa infecção. Então a pessoa vai ter dor, muitas vezes para urinar. A dor, tudo bem, vai ter analgésico, vai ter antitérmico, vai ter antibiótico, mas eu preciso monitorar essa dor. Dor é um parâmetro vital importantíssimo. Hoje em dia não cabe mais a pessoa sentir dor. A gente tem tanto recurso para deixar a pessoa sem dor, que assim, é um parâmetro de qualidade. Você não deixa teu paciente com dor mais, gente. Né? É inadmissível a gente tá em pleno século XXI, ter paciente sentindo dor numa unidade de saúde. Não pode. Né? E a gente tem todo um estudo que dor, quinto sinal vital, a dor altera a pressão, altera a frequência cardíaca, altera a frequência respiratória. Né? Então, assim, não basta eu ir lá e cumprir a prescrição médica, vamos fazer esse analgésico que está prescrito. Você tem que acompanhar, você vai ter que monitorar, né? Melhorou, não melhorou? Às vezes nem é analgésico, uma bolsinha de água quente ali para soltar um pouco o intestino, relaxar a musculatura abdominal, de repente para a pessoa evacuar, né? Então assim, tem outros recursos que a gente consegue aplicar, que não são só medicamentosos, e que também ajudam ali no bem-estar, né? E no conforto dessa pessoa.